Bem, o versículo 4 diz: E ao semear, uma parte caiu à beira do caminho, e vindo as aves a comeram. A beira do caminho, amigo, é o lugar próximo do caminho. Por estar endurecido pelo tráfego do caminho, é difícil para a semente penetrar ali. A beira do caminho significa o coração que é endurecido pelo tráfego do mundo e não se abre para entender, compreender a palavra do reino. Versículo 19. Os pássaros aqui representam o maligno, Satanás, que veio e roubou a palavra do reino semeada no coração endurecido. Os que estão à beira do caminho não podem receber a semente, porque não são pobres em espírito nem puros de coração. À beira do caminho, parte do solo para cultivo, estava tão perto do trânsito que se tornou então endurecido por ele. Isso tornou impossível que a semente penetrasse nele. Assim a semente permaneceu na superfície à beira do caminho. Isso representa os que não são pobres em espírito e puros de coração, porque têm muito tráfego mundano. A educação, o comércio, a política, a ciência, os negócios e outros tipos de tráfego mundanos vão e vêm na sua mente, na sua emoção e na sua vontade. Eles estão ocupados com promoção, posição, ambição. Existem muitas profissões que tomam totalmente a mente dos homens, também a cultura e a ciência, e muitas outras coisas mais. Cuidado, nunca é bom ter tráfego passando por terra cultivada. Nenhum fazendeiro permitiria isso. Você é uma parte da beira do caminho? Acredito que não. Se for, não fique próximo à estrada, esteja no centro da lavoura. A lavoura de Deus é cheia de vida. Então, o tráfico do mundo não tocará você. Os versículos 5 e 6 dizem o seguinte: Outra parte caiu em solo rochoso, onde a terra era pouca, e logo nasceu, visto não ser profunda a terra. Saindo, porém, o sol a queimou. E porque não tinha raiz, secou-se. O solo rochoso é outro tipo de solo, que não tinha muita terra, e representa o coração que é superficial em receber a palavra do reino, porque por baixo há pedras escondidas, pecados ocultos, desejos pessoais, egoísmo, autopiedade, coisas que impedem a semente de lançar raízes nas profundezas do coração. O sol, com seu calor intenso que queima, significa a aflição, a perseguição que vem sobre todos os que creem, que seca a semente que não tem raiz. O calor do sol é para o crescimento. O calor do sol é para o crescimento e amadurecimento da colheita, uma vez que a semente esteja profundamente enraizada. Mas devido à falta de raiz, o calor do sol, que faz crescer e amadurecer, torna-se um golpe mortal para essa semente. As coisas representadas pelas pedras correspondem ao que é tratado pelas leis complementares da Constituição do Reino dos Céus, capítulo 5, versículos 17 a 48. O segundo tipo de terra corresponde ao temperamento da pessoa. A lascívia, o ego, o egoísmo, a carne, coisas ocultas em nosso coração, ninguém consegue perceber, só nós mesmos, e Deus as conhece muito bem. Talvez não muitos entre nós façam parte da beira do caminho. Um bom número de pessoas, de cristãos, podem ser um solo rochoso. Em aparência são como os outros, porque o solo está na superfície, mas eles não têm profundidade. Antes têm lascívia, temperamento, ego, carne. Todas essas coisas, amigos, são pedras escondidas sob o solo. O versículo 7 diz: Outra caiu entre os espinhos, e os espinhos cresceram e a sufocaram. Os espinhos aqui representam a ansiedade desta era e o engano das riquezas, os quais impedem a palavra de crescer no coração e a torna infrutífera. Os espinhos, a ansiedade desta era e o engano das riquezas ligam-se à seção da Constituição que trata da atitude do povo do reino para com as riquezas, capítulo 6, versículos 19 ao 34. Muitas vezes a palavra ansiedade ou ansioso foram usadas naquela seção da Constituição. O Senhor nos fala sobre não estarmos ansiosos quanto ao nosso viver, quanto ao que queremos, quanto ao que comemos, quanto ao que bebemos, quanto ao que vestimos. O terceiro tipo de solo não é tão ruim quanto o segundo, mas é difícil ainda para a semente crescer nele por causa da ansiedade e do engano das riquezas. Todos esses espinhos devem ser arrancados.
Se a ansiedade desta era, desta vida em que nós vivemos e o engano das riquezas forem arrancados do nosso coração, a semente então crescerá. A parábola do semeador parece ser muito simples, mas, na verdade, é muito profunda. Ela expõe a verdadeira condição do nosso coração na presença do Rei Celestial. O que quer que esteja em nós é exposto. Essa parábola trata da dureza devido ao tráfego mundano, da lascívia, ego e carne ocultos, e da ansiedade desta era e engano do dinheiro. Esses são à beira do caminho as pedras e os espinhos. Quer seja à beira do caminho, o solo com pedras ocultas, ou o solo com espinhos, o reino não poderá crescer em você. Em outras palavras, a igreja não pode crescer nesses tipos de solo. Para a igreja crescer, a semente deve cair em boa terra. O versículo 8 diz assim: outra, enfim, caiu em boa terra e deu fruto, a 100, a 60 e a 30 por 1. A boa terra representa o bom coração que não está endurecido pelo tráfego do mundo, que não tem pecados ocultos e que não possui a ansiedade desta era e o engano das riquezas. Tal coração dá cada centímetro do seu terreno para receber a palavra, para que ela possa crescer, dar frutos e produzir até mesmo 100 vezes mais. A boa terra é um coração que não tem o tráfego do mundo, não tem pedras e não tem espinhos. Ela não tem pecados ocultos, egoísmo, lascívia ou carne, e não tem ansiedade desta era, como o engano das riquezas. Esse tipo de coração é verdadeiramente puro para se unir ao Espírito. Tal coração é a boa terra que produz Cristo. Cristo, como a semente da vida, pode crescer apenas nesse tipo de coração, esse tipo de solo, essa boa terra, esse solo no qual o reino pode crescer. O Senhor é misericordioso, não é verdade? Podíamos ter o tráfego do mundo, ter muito tráfego em nosso coração, mas o Senhor nos salvou da beira do caminho. Louvado seja o Senhor, e colocou-nos no centro da sua lavoura. Sabemos de muitos cristãos, irmãs e irmãos amados, em que o Senhor tem escavado todas as coisas ocultas e arrancado todos os espinhos para fazer do coração deles a boa terra. Louvado seja o Senhor por isso. Não há dúvida de que entre nós muitos são a boa terra, muitos são o bom solo. O reino e a igreja estão crescendo aqui. Na vida adequada da igreja, estamos produzindo Cristo e produzindo o reino. O reino não vem mediante nossa obra, não. Ele vem apenas pelo crescimento de Cristo em nós. Que todos possamos ser impressionados que hoje o Senhor está fazendo a boa obra de semear a si mesmo nas pessoas, a fim de que ele possa ter a boa terra para produzir ele mesmo no reino. Esta é a primeira parábola, e é a obra preliminar para o estabelecimento do reino. Bem, o versículo 9 diz: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Essas palavras indicam que os judeus que se opunham ao rei e o rejeitavam não tinham ouvidos para ouvir, logo, não conseguiam ouvir. Versículo 10. Aproximando-se os discípulos, perguntaram-lhe: por que lhes falas em parábolas, Senhor? Ele lhes respondeu: porque a vós é dado conhecer os mistérios do reino dos céus, mas a eles não lhes é concedido. O rei do reino celestial usou de parábolas para revelar as coisas do reino, a fim de fazer delas mistérios para os judeus que se opunham a ele e o rejeitavam, para que não as entendessem. Desde o tempo em que o rei saiu a semear até o seu retorno para ceifar a seara, tudo que diz respeito ao reino é um mistério para a mente natural. Apenas a mente iluminada de um coração submisso pode entender esses mistérios. Versículo 12 diz: pois ao que tem se lhe dará, e terá em abundância, mas ao que não tem, até o que tem lhe será tirado. Versículo 13. Por isso lhes falo em parábolas, porque vendo, não veem, e ouvindo, não ouvem nem entendem. Versículo 14. E nele se cumpre a profecia de Isaías: com ouvido ouvireis, e de nenhum modo entendereis. Vendo vereis, e de nenhum modo percebereis. Porque o coração deste povo tornou-se gordo, duro, com os ouvidos ouviram pesadamente e fecharam os seus olhos, para não suceder que vejam com os olhos, ouçam com os ouvidos e entendam com o coração, e se convertam, e eu os cure. Bem-aventurados, porém, os vossos olhos, porque veem, e os vossos ouvidos, porque ouvem. Versículo 17.
Pois em verdade vos digo que muitos profetas e justos desejaram ver o que vedes, e não viram, e ouvir o que ouvistes, e não ouviram. Que coisa maravilhosa! Hoje nós temos a oportunidade de ouvirmos e de vermos o falar do Senhor, esses mistérios do reino. Que bênção ver e ouvir os mistérios do reino celestial. Aleluia! Versículo 18 diz: Ouvi, pois, vós a parábola do semeador. Versículo 19: A todo que ouve a palavra do reino e não a entende, vem o maligno e arrebata o que lhe é semeado no coração. Esse é o que foi semeado à beira do caminho. Versículo 20 diz o seguinte: E o que foi semeado em lugares pedregosos, esse é o que ouve a palavra e logo a recebe com alegria. Mas não tem raiz em si mesmo. Antes é de pouca duração. Em lhe chegando aflição ou perseguição, por causa da palavra, logo tropeçam. E o que foi semeado entre os espinhos, esse é o que ouve a palavra, mas os cuidados do século e a sedução das riquezas sufocam inteiramente a palavra e ela fica infrutífera. Versículo 23 diz: Mas o que foi semeado em boa terra, esse é o que ouve a palavra e a entende. Esse certamente frutifica e produz 100, outro a 60 e outro a 30 por 1.